Fala, candidato. Ouvindo os candidatos a senador, hoje estamos recebendo Antônio de Deus Neto, candidato do PCB ao Senado Federal. Boa tarde. Tudo bem, por favor? Esteja aqui à vontade com a gente. Isso, aqui no estúdio. Bem, eu quero começar com a situação da sua candidatura. Pois não. O senhor foi impugnado no tribunal, mas a candidatura está sub júdice, né? O senhor recorreu e tal. O que está acontecendo? O senhor acredita que vai ser candidato? Não. Que vai manter a candidatura? Eu continuo candidato. Sim, o senhor continua candidato, mas acha que vai manter a candidatura até a eleição? Acho sim. Eu continuo candidato como candidato o senhor Wellington Dias, como candidato o senhor Heráclito Forte, como candidato o senhor Mão Santa também. Só com a seguinte diferença. A minha impugnação, que foi feita pelo Ministério Público Eleitoral, foi por um problema que houve com relação à prestação de contas de 2006 e um DRAP que não foi apresentado pelo partido. Né? O que é um DRAP? DRAP é um demonstrativo financeiro que haveria necessidade do partido apresentar para se formalizar um processo principal. A minha candidatura foi registrada de forma individual. O partido fez a convenção e resolveu não apresentar os outros candidatos. E eu, achando que, em função de um trabalho que eu já venho realizando, me senti prejudicado e levei a ata e registrei individualmente. E o partido não queria que o senhor fosse candidato? Não, de forma nenhuma. Não era uma questão individual, certo? Era uma questão que eles deliberaram com todos. Com todos, mas fizeram a convenção e escolheram os candidatos. E há uma prerrogativa na lei que, de forma individual, qualquer candidato que se ver prejudicado pode registrar. E assim eu fiz. Por quê? Por conta de um trabalho enorme que eu já tenho feito em defesa da sociedade do estado do Piauí, e que é bem conhecido pelo público, principalmente num site, onde o site chama-se istoepiauí.blogspot.com, que já tem desde 2008 que eu venho mostrando meu trabalho nesse site, com mais de 4 milhões de acessos já. Diariamente os acessos são na faixa de 15 a 10 mil acessos. A média fica em 8 mil acessos diários. Então, eu me senti prejudicado. Por que eu ia não usar esse direito, essa minha faculdade de registrar individualmente? Aí, voltando à sua primeira indagação. Então, é o seguinte, eu continuo candidato e nunca deixei de ser candidato. O Ministério Público entendeu, pela ausência desse DRAP, impugnou a minha candidatura. E eu recorri para o Tribunal Superior Eleitoral, já está em Brasília. O tribunal, esses casos que estão sob júdice, tem até o dia 19 de agosto para se manifestar. Exatamente. Terá também até o dia 19 de agosto para se manifestar com relação à impugnação que foi feita ao senhor Wellington Dias, ao senhor Heráclito Forte, mas de uma forma diferente, porque eles foram enquadrados na lei dos ficha suja. Eles subiram para Brasília como ficha suja. E eu subi, o meu processo subiu de forma nenhuma. Pelo contrário, quem combate os fichas sujas aqui no estado do Piauí sou eu. Por uma questão de um tecnicismo burocrático desse DRAP, que eu já falei para você, e uma prestação de conta. Foi uma questão técnica que houve e houve essa impugnação. Então o senhor é advogado, o senhor está confiante que... Com certeza, eu sou... Passa. Primeiro, em função da minha ilibada conduta e segundo, por quê? Porque o julgamento que foi dado com relação à minha candidatura é diferente do julgamento que foi dado com esses fichas sujas. Entendeu? Esses cidadãos aí, mesmo o tribunal tendo julgado favorável a o Ministério Público está recorrendo contra a decisão do tribunal, eles terão que apresentar as suas defesas, as contrarrações, vai subir o processo da mesma forma como subiu, e quando eles chegarem lá, eles vão ser avaliados como fichas sujas, enquadrados na lei do ficha suja. Tá, bom, agora o senhor está confiante. Passada esta etapa, vamos aqui para os motivos pelos quais o senhor está na disputa aí. Qual é a prioridade que o senhor tem para o Senado, se o senhor for eleito? Olha, na verdade, eu já tenho um histórico muito grande de trabalho em defesa da sociedade. Eu sou um cidadão, eu tenho 51 anos de idade, eu sou advogado, desde os meus 26 anos que eu advogo, né?
Agora eu venho de família pobre, né? Eu já tenho uma vida estabilizada e poderia já ter cruzado meus braços e só viver dos meus recursos como advogado, uma classe média bem situado, vivo bem, né? Uhum. Mas por conta de um histórico meu familiar, que eu sou filho de um carteiro, tenho 11 irmãos, você está entendendo? Eu venho de origem pobre e a minha formação é uma formação dialética, né? Eu sempre, concomitante à minha atividade de advogado, sempre advoguei de graça em defesa da sociedade, muitas vezes fazendo inclusive o papel do próprio Ministério Público Eleitoral. Eu tenho no Tribunal de Justiça do Estado, eu tenho na Justiça Federal, eu tenho em Brasília vários processos em defesa da sociedade. Agora há pouco o senhor estava entrevistando um secretário de saúde, secretário do meio ambiente, desculpa. Eu tenho uma ação, por exemplo, nessa área, que pedindo a suspensão de licença que foi concedida por esse senhor que estava sentado aqui e pelo governador anterior, que autorizou o funcionamento de várias carvoarias em 42 municípios que estão dizimando as nossas matas, transformando as nossas matas em carvão mineral para as siderurgias do estado de São Paulo e Minas Gerais. Isso é nessa área. Em outra área, por exemplo, contra o nepotismo, eu já entrei contra a ação em defesa da sociedade, exigindo que o tribunal se posicionasse para que esses políticos que hoje estão no poder demitissem os seus parentes. Outra ação também, que eu só estou destacando algumas. O Porto de Luiz Correia, por exemplo, quando eu estudando a questão do Porto de Luiz Correia, eu descobri que desde 1976 esse porto começou a ser construído. Entra e sai governo e o porto não é concluído. O que é que eu fiz? Entrei com ação, cobrando as responsabilidades, cobrando da justiça a efetivação da conclusão do porto. Isso são apenas algumas ações de cidadania. Como advogado em defesa da sociedade. Veja então só. É esse espírito que o senhor quer levar para o Senado. Isso é uma política que eu já faço, porque política é isso. Política não é essa sacanagem de chegar no colégio eleitoral e comprar votos. Política... Isso está acontecendo hoje? Com certeza. Com certeza. O estado do Piauí, na política, continua as velhas oligarquias instaladas nos municípios, comercializando os votos dos currais eleitorais. O senhor está falando... Eu estou falando claramente isso. É conhecimento geral de toda a população, e é conhecimento geral de toda a população... Se ouve, se fala, mas não se prova. Exatamente, que não há uma efetiva fiscalização para que isso não aconteça. E esse assunto se banaliza e se torna comum, mas não é uma coisa comum, porque ele descaracteriza a nossa democracia brasileira. E o senhor vai entrar neste jogo para se eleger? Mas, olha, de comprar voto, pelo contrário... O jogo das eleições. Não, aí que eu entro no jogo das eleições da forma como eu sempre agi como político, combatendo os corruptos, buscando a construção de um Estado mais democrático, mais igualitário, mais justo. Isso é que eu faço, sem ser candidato a senador, sem ter um mandato de senador. Se eu faço tudo isso e muito mais, se alguém quiser, vou repetir novamente, conhecer o meu trabalho, que já tem há mais de 3 anos a exposição na internet, é só colocar no Google a frase "Isto é Piauí" no Google. O endereço é istoepiauí.blogspot.com. Você está entendendo? Então veja só. Imagina um cara como eu. Quando o senhor está viajando. Estou. Quando o senhor chega, como é que o senhor faz? O senhor tem lideranças? Com quem é que o senhor está trabalhando? Não, eu estou com o povo. Eu estou trabalhando com o povo. Olha, agora, há poucos dias atrás, eu fiz um protesto no Tribunal de Justiça, quando houve o julgamento dessas fichas sujas, e fiquei revoltado, porque todos os partidos pequenos foram penalizados por questões técnicas pequenas. Lá. Eu rasguei na frente dos julgadores a lei dos fichas sujas, fazendo com a clara demonstração de que ali estava um representante do povo, porque a maioria